I can jump down from here. Há apenas 5 minutos, os corredores do palácio foram sacudidos pela voz mais vulnerável da monarquia, a da princesa Catherine. Não foi um decreto real, nem um anúncio político, mas um apelo cru e desesperado sobre seu filho caçula, o príncipe Louis. O futuro que ela um dia imaginou para ele agora está por um fio. O que ela viu, do que ela tem medo e por que agora? Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. Fontes próximas ao círculo íntimo confirmaram o que muitos temiam. As palavras ditas por Catherine não foram ensaiadas, não faziam parte de uma estratégia de imprensa. Foram declarações emocionantes, sem filtros e assustadoramente reais. Atrás das portas douradas do Palácio de Kensington, a outrora serena princesa de Gales desabou diante de membros da família real. Sua voz tremia, seus olhos transbordavam urgência. Ela não implorava por protocolo, poder ou respeito, ela implorava por seu filho. Tudo começou com uma reunião silenciosa na sala de estar vermelha, onde o futuro da monarquia é frequentemente traçado com detalhes arrepiantes. Catherine, anteriormente conhecida por sua graça comedida e silêncio firme, entrou não como duquesa, mas como mãe, e o que se seguiu chocou a todos os presentes. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, ela teria alertado sobre um futuro para o qual estavam forçando Louise, um futuro que ele não entendia nem desejava. Assessores do palácio, sob juramento de silêncio, vazaram trechos que pintam um quadro arrepiante. De acordo com uma fonte, Catherine confrontou membros da família real com um desabafo emocional, afirmando: "Ele é apenas um menino. Você está o preparando para algo que ele não está pronto." Foi uma explosão rara e não autorizada em uma família conhecida por sua contenção inabalável. Rumores internos dizem que ela expressou profunda preocupação com o bem-estar mental de Louis, insinuando sinais perturbadores que ela havia observado: retraimento, ansiedade repentina e traumas não revelados. Mas o que é ainda mais alarmante é a coordenação silenciosa por trás de sua ausência pública nos últimos meses. Nada de fotos escolares, nada de passeios casuais em família, nada de aparições em aniversários. Louis havia desaparecido lenta e sistematicamente de vista. Muitos presumiram que era uma escolha feita em prol da privacidade, mas o apelo de Catherine acendeu uma teoria muito mais sombria: a de que Louis está sendo deliberadamente protegido, não para sua própria segurança, mas para prepará-lo. Que por trás do silêncio se esconde um esforço calculado para condicioná-lo emocional e psicologicamente para um futuro como figura emblemática da realeza, talvez mais cedo do que qualquer um jamais imaginou. E é aí que a história toma um rumo inesperado, porque o apelo de Catherine não se trata apenas de proteger seu filho. É uma resistência, um aviso, uma manobra política disfarçada de instinto materno. Ela sabe como essa instituição funciona. Ela viu o que ela fez com outros, aqueles forçados a carregar fardos pesados demais, cedo demais. Agora, com as lágrimas como arma e a verdade como escudo, ela está traçando uma linha. Mas para entender a profundidade da voz embargada de Catarina, precisamos voltar à tempestade silenciosa que se formava dentro do palácio. Uma tempestade alimentada por segredos sobre o comportamento recente de Louis e pelas forças que o preparavam para algo muito além de sua infância. Durante meses, o público observou com crescente curiosidade e, em seguida, com silenciosa preocupação, o príncipe Louis desaparecer dos holofotes. Uma das crianças reais, mais visíveis e espirituosas, havia sumido repentinamente das aparições escolares, dos compromissos reais e até mesmo das atualizações familiares informais. O palácio ofereceu uma resposta cuidadosamente elaborada. A privacidade está sendo respeitada. Mas, nas sombras desse silêncio, algo muito mais perturbador estava acontecendo. Dentro dos muros reais, a palavra privacidade era uma máscara. Por trás dela, a vigilância se intensificava, não diminuía. Comunicações internas obtidas por meio de uma fonte confidencial apontavam para um esforço deliberado e orquestrado para monitorar e controlar o ambiente de Louis. Os horários deixaram de ser rotineiros. Eram protegidos por autorizações de segurança. Novos funcionários foram contratados, seus movimentos restringidos, até mesmo suas interações com assessores próximos eram filtradas. Uma fonte próxima confessou que era como se estivessem preparando-o para algo, como se estivessem testando seus limites antes de ele desmoronar.
Os primeiros sinais reais de que algo havia mudado vieram de um funcionário do palácio que trabalhava com as crianças desde a infância. Sussurrando sob o peso da confidencialidade, o funcionário disse simplesmente: "Algo mudou nele da noite para o dia." Sumiram as risadas espontâneas e as perguntas curiosas. Em seu lugar, longos silêncios, olhares perdidos e um súbito distanciamento das rotinas familiares. Louis, antes a faísca de alegria da família, havia se apagado, e ninguém fora daqueles muros sabia o porquê. Mas Catherine sabia, e isso a aterrorizava. Ela começou a insistir em uma intervenção. Psicólogos, insistia ela, profissionais neutros treinados para detectar traumas em crianças, precisavam ser chamados. Ela temia que não fosse apenas uma fase passageira ou um comportamento tímido. Temia que algo mais profundo estivesse se revelando dentro de seu filho. Mas seus apelos não foram atendidos com a urgência necessária. Em vez disso, foram discretamente dispensados porque Camilla e Charles tinham outra visão. De acordo com documentos do palácio não destinados ao público, o rei e a rainha consorte acreditavam que Louis precisava ser preparado para assumir o seu papel no futuro. Com a opinião pública em mudança e a linha de sucessão sob pressão, devido a escândalos e problemas de saúde, Charles via Louise como um símbolo intocado do futuro da monarquia. Uma criança imaculada pela controvérsia, ainda maleável, ainda inocente. Camilla teria se referido a ele em particular como a folha em branco da coroa. Catherine, no entanto, viu o preço a pagar. Observou seu filho se retrair cada vez mais, sobrecarregado por expectativas grandes demais para seus ombros pequenos. Onde outros viam dever, ela via destruição. Onde outros vislumbravam poder, ela reconhecia dor. Mesmo assim, sua voz foi sufocada sob camadas de protocolo, tradição e um sistema que muitas vezes valoriza o legado acima do amor. Contudo, mesmo com seu crescente desespero, Catherine não fazia ideia de que a verdadeira traição já havia sido selada. E justamente quando Catherine começava a se preocupar com o colapso emocional do filho, outra revelação a deixou em pânico. Um plano secreto sobre o futuro de Louis já havia sido aprovado. Guardado nos cofres de Windsor, um documento lacrado assinado em silêncio desencadeou o apelo desesperado de Catherine. Não era para ser visto pelo público, mas selou o destino de Louis. Assinado pelo rei, endossado por membros da realeza e mantido em segredo até mesmo de William até agora. Nunca deveria ter sido descoberto. Um documento tão sensível que apenas um punhado de conselheiros o tinha visto, trancado sob o pretexto de plano de contingência. Contudo, em meio à linguagem cuidadosamente escolhida, escondida entre termos jurídicos formais, estava uma única decisão irreversível. No caso de uma crise imprevista na monarquia, o príncipe Louis assumiria o papel de regente. Não George, não Charlotte, mas Louis, mal tendo idade suficiente para lidar com o peso da infância, quanto mais com o fardo de uma coroa em ruínas. Catherine ouviu os primeiros rumores sobre o plano durante uma conversa rotineira com um assessor de longa data do palácio. Uma conversa que começou casualmente e terminou em pavor. A princípio, pareceu-lhe absurdo demais para ser verdade, mas seus instintos não lhe permitiram ignorar. Ela exigiu respostas. O assessor hesitou, depois revelou um nome. O codinome Protocolo Cisne, uma diretiva de contingência real supostamente encomendada meses antes, liderada por estrategistas experientes e assinada pelo próprio Charles. O que lhe causou arrepios não foi apenas a inclusão de Louis, foi a exclusão de William. Ele não foi informado, não foi consultado, nem sequer foi avisado. O futuro rei foi mantido no escuro sobre a inclusão do próprio filho em um plano de contingência real. Catherine o confrontou. Sua confusão era genuína. Seu choque, palpável. A ideia de que Charles os ignoraria em uma questão tão importante não era apenas insultante, mas um claro ato de divisão. E os rumores não pararam por aí. Pessoas próximas ao rei insinuaram que Camilla teve participação na estratégia, que ela teria incentivado Charles a pensar a longo prazo, a consolidar uma linhagem que projetasse inocência, estabilidade e renovação. Em Louise, ela viu um herdeiro intocado, uma tela em branco, alguém que poderia ser moldado não apenas pela tradição, mas também por sua visão. Mas para Catherine, isso era mais do que política. Era pessoal. Não se tratava apenas de títulos ou coroas. Tratava-se da alma de seu filho, um menino que já demonstrava sinais de tensão emocional e que agora, sem saber, estava no centro de uma disputa de poder da realeza.
E ter essa decisão tomada sem o seu conhecimento pelas suas costas, sob a superfície da calma real cuidadosamente mantida, foi a traição suprema. O documento não apenas ameaçou a paz de Luís, como também destruiu a confiança de Catarina na própria instituição que ela havia passado anos a defender. Sua mágoa não se resumia ao segredo, mas também à erosão da unidade familiar sob o peso da ambição. Agora, Catarina estava ciente do plano e de suas implicações. Seu medo se transforma em fúria, e todos os olhares se voltam para a figura que ela acredita ter orquestrado tudo isso a portas fechadas, a Rainha Camila. 2 rainhas em sucessão, 2 visões para a monarquia e uma criança no fogo cruzado. A longa e latente tensão entre Catherine e Camila finalmente explodiu por causa do príncipe Louis. Mas desta vez não se trata de tiaras ou aparições públicas. Trata-se de controle, legado e o preço emocional da realeza. Após a descoberta do documento secreto de sucessão, Catherine não perdeu tempo. O que antes era sussurrado a portas fechadas agora se transformou em um confronto direto. Ela acredita que Camila não só está por trás da manobra de sucessão, como também vem manipulando Charles há meses, plantando sementes, incitando-o a agir em nome do legado, tudo isso sem se importar com o custo emocional. Um assessor real com conhecimento do círculo íntimo do casal revelou que Catherine acusou Camila em particular de orquestrar o plano para elevar Louis como herdeiro alternativo, ignorando tanto a lógica quanto o instinto materno em favor da imagem pública. Camila, no entanto, tem seus próprios motivos e não os esconde. Ela teria dito a seus assessores mais próximos que ele é o único puro o suficiente para restaurar a imagem. Essas palavras feriram Catherine mais do que ela poderia suportar. Para ela, não se tratava de imagem. Tratava-se de seu filho, Louis, sendo usado como arma, um símbolo da sobrevivência da monarquia. E a ideia de que Camila via Louis como uma tela em branco para repintar a imagem fragmentada da família real só intensificou a indignação de Catherine. A tensão atingiu o ponto de ebulição durante um jantar real privado, que pessoas próximas à família real agora chamam de o jantar sem volta. Não havia câmeras, nem discursos públicos, apenas talheres de prata, legado e fúria. Vozes se elevaram. Catherine, com fogo nos olhos, exigiu saber por que as decisões estavam sendo tomadas sem o seu consentimento ou o de William. Camila, calma mas fria, teria respondido: algumas coisas são maiores que a maternidade. Essas palavras cortaram como uma lâmina. William, preso entre 2 forças intransponíveis, se viu paralisado. De um lado, a mulher que ele ama e em quem confia, tentando desesperadamente proteger o filho de um futuro institucionalizado. Do outro, sua madrasta, a rainha consorte, exercendo pressão e seguindo séculos de protocolo real. Seu silêncio dizia tudo. E, no entanto, por trás do silêncio, uma guerra interna estava apenas começando. Camila continuava insistindo para que Louis fosse endurecido para suportar o treinamento real, que incluía avaliações psicológicas, simulações e uma cuidadosa manipulação comportamental. Ela acreditava que ele precisava se tornar mais forte, mais rápido, mais esperto. Mas Catherine viu seu filho definhar sob o peso. Para ela, aquilo não era resiliência, era erosão emocional. Ela confidenciou a seu círculo íntimo que, se esse caminho continuasse, destruiria o espírito dele antes que ele completasse 10 anos, ou 200. Não se tratava apenas de um choque de personalidades. Era uma batalha de filosofias. Poder através do legado versus proteção através do amor. 2 mulheres moldadas pela dor carregando suas próprias cicatrizes. Agora lutando para moldar o futuro através de uma criança que nunca pediu por essa guerra. Mas enquanto essas 2 mulheres da realeza travam uma batalha pelo destino, é o próprio comportamento de Louis que começa a mudar. E a própria monarquia começa a questionar se já o pressionou demais. Em um canto silencioso do palácio de Kensington, o jovem príncipe Louis fez algo que ninguém esperava. Ele se pronunciou, e os poucos que ouviram suas palavras ficaram em silêncio, atônitos. Pela primeira vez, a criança por trás do título revelou o peso emocional que já carrega. Aconteceu durante o que deveria ter sido uma tarde típica. Livros à vista, brinquedos espalhados e uma pausa entre os sussurros intermináveis dos funcionários. Uma babá de confiança, uma das poucas pessoas que ainda conseguiam se comunicar com ele, ouviu a pergunta escapar de seus lábios como uma pedra afundando em águas calmas. Eu tenho que ser rei se não quiser? Não havia medo em sua voz, apenas confusão.
Uma pergunta que nenhuma criança de 6 anos deveria fazer e que destruiu a ilusão de que ele desconhecia as forças ao seu redor. Aquele momento reverberou por toda a casa. Não foi uma birra. Não foi um ato de rebeldia. Foi o choro de uma criança que começara a perceber as sombras crescendo ao seu redor. Ele começara a temer as câmeras que antes o faziam rir, o silêncio interminável dos irmãos, as saudações ensaiadas, os sorrisos forçados, os acenos frios trocados pelos adultos depois que ele saía de um cômodo. Catherine tentara protegê-lo de tudo isso, mas o palácio tem o poder de se infiltrar até nos cantos mais seguros. Pouco tempo depois, Catherine recebeu um desenho, um esboço infantil de um castelo, mas este não tinha figuras dentro. Nenhum rei, nenhuma rainha, nenhuma família, apenas pedra fria, muros altos e portões trancados. Um pânico silencioso surgiu em seu peito. Ela mostrou o desenho a um especialista, trazido discretamente, que não se curvou nem fez reverência, mas olhou-a nos olhos e disse: "Nenhuma mãe quer ouvir isso. Isso não é imaginação, é retraimento emocional." Outro membro da equipe lembrou-se de Louis, imitando uma reunião privada no palácio que ele ouvira por acaso. Ele cruzou os braços, inclinou a cabeça e recitou as palavras num tom estranhamente adulto. O dever acima do interesse próprio. Quando Catarina ouviu isso, dizem que desabou em lágrimas em particular, agarrando as mesmas mãos que agora tremiam sob o peso da expectativa real. Louis não estava mais apenas absorvendo o mundo ao seu redor, ele o estava internalizando. E pior, estava aprendendo a esconder o que sentia. O palácio também começara a notar mudanças. Louis ficara quieto, hesitante. Parou de pedir para sair. Já não corria para a porta. Quando William voltava para casa, seu sono, antes tranquilo, agora era atormentado por pesadelos, sussurros e passos inquietos que ecoavam pelos corredores como um aviso que ninguém queria reconhecer. Para Catherine, os sinais já não eram precoces, eram irreversíveis. Sua inocência estava sendo corroída, esculpida pedaço por pedaço pelo peso de uma coroa que ele jamais escolhera almejar. O que começou como hesitação evoluiu para resistência. William, há muito visto como o pilar da monarquia, começou a faltar às reuniões que definem o caminho para o seu futuro reinado. Há semanas ele tem evitado as reuniões de sucessão agendadas, aquelas sessões cuidadosamente orquestradas onde a linhagem, os títulos e a estratégia são revistos em voz baixa. E em vez disso, ele se recolhe à reflexão, priorizando momentos com os filhos em vez de momentos com a coroa. Um assessor próximo revelou uma declaração arrepiante de William, que agora ecoa nos círculos reais como um trovão silencioso. "Eles não sacrificarão meu filho." Não foi algo gritado, não foi dramático, mas foi definitivo. A linha na areia foi traçada e gravada, não na política, mas no instinto paterno. Contudo, a batalha não é tão fácil de travar. Catherine, embora orgulhosa de sua posição, o incentiva a ser mais incisivo, a transformar sua rebeldia silenciosa em algo inegável. Mas William sabe o que está em jogo. Falar com muita ousadia contra a coroa poderia fragmentar mais do que a família. Isso poderia desestabilizar a própria instituição que o moldou. E pior, poderia colocá-lo diretamente contra Charles, um pai já marcado por escândalos e problemas de saúde. Mesmo assim, William não está mais parado. Nos bastidores do palácio, ele começou a consultar confidentes de confiança, pessoas que entendem tanto de fé quanto de direito. Diversas fontes confirmam que ele teve 2 encontros privados com o arcebispo da Cantuária, longe dos olhos da imprensa real. Nenhuma declaração foi feita, mas o conteúdo dessas reuniões gerou muita especulação. Será que William está considerando uma estratégia legal para a saída de Louis? Será que ele busca a aprovação espiritual para romper com a tradição? Os rumores só aumentam. Entre os materiais de pesquisa de William encontram-se registros de remoções da realeza da linha de sucessão, enterrados em cantos empoeirados da história da monarquia. Raros, controversos e profundamente políticos, mas não impossíveis. Ele começou a questionar discretamente o que isso significaria, como funcionaria e se seria possível sem destruir a família. Porque essa é a agonia que ele carrega agora. A coroa exige lealdade, mas a paternidade exige algo mais. Ele caminha numa linha tênue que nenhum futuro monarca deveria ser forçado a percorrer, entre proteger um legado e proteger uma vida, entre servir a um reino e salvar uma criança. E a cada dia que passa, essa linha se torna mais tênue.
Conforme o futuro rei começa a se distanciar das cruéis expectativas do trono, uma reviravolta final mergulha o palácio no caos. Um vídeo vazado que nunca deveria ter vindo à tona. Durou apenas alguns minutos, mas esses poucos minutos causaram um choque na monarquia. Uma conversa familiar privada, gravada e vazada para o público, revelou tudo o que o palácio se esforçou para suprimir. E no centro de tudo, Catarina implorando pelo futuro de seu filho. Nenhum comunicado de imprensa poderia ter preparado o mundo para o que viu. A gravação, granulada, mas inconfundível, surgiu em um canal privado antes de ser copiada e compartilhada em todas as principais plataformas. Não foi encenado, não foi ensaiado. Foi cru, sem filtros e condenatório. Nos corredores da realeza, o pânico se instaurou não pelo que foi fabricado, mas pelo que finalmente veio à tona. No vídeo, Catherine está de pé, com a voz trêmula, mas firme. Ela está de frente para Charles e Camilla no que parece ser uma sala de estar reservada. Suas palavras, quase um sussurro, carregam o peso de uma mãe à beira de um colapso. Ele não está pronto. Ele ainda é uma criança. A dor em sua voz não se refere apenas a Louis. Refere-se a toda a estrutura que parece prestes a consumi-lo. Seu apelo é ao mesmo tempo pessoal e universal. Um momento de verdade exposto diante de duas figuras que detêm o poder de mudar tudo e se recusam. O que se seguiu desencadeou uma onda de reações negativas. Camilla responde sem emoção, quase indiferente. Nenhum de nós estava preparado, diz ela, com um tom frio e definitivo. Essa única frase, proferida com gélida indiferença, inflamou uma fúria por todo o país e muito além. Em poucas horas, as redes sociais explodiram. A hashtag #Deixa lá ser criança disparou para o topo dos trending topics globais. Comentaristas, defensores da saúde mental e cidadãos comuns se uniram em apoio a Catherine. Pela primeira vez em tempos recentes, a família real não estava sendo questionada por um escândalo, mas por seu silêncio. O palácio, fiel ao seu estilo, não emitiu nenhum comentário imediato, nenhum esclarecimento, nenhuma negação. O silêncio apenas alimentou a suspeita, reforçando a sensação de que aquilo não fora um acidente. Fontes próximas a ele revelaram que ele não tinha conhecimento da gravação. Mas ele não estava com raiva. Era a confirmação que ele tinha medo de demonstrar. No momento em que a voz de Catherine chegou ao mundo, sua rebelião silenciosa se transformou em um acerto de contas público. A monarquia, conhecida por seu domínio da narrativa, havia perdido o controle do roteiro. E o que começou como um apelo privado de uma mãe se tornou um clamor público por justiça, compaixão e verdade. O vazamento acendeu uma chama que a coroa não consegue controlar. E agora Catherine está preparada para fazer o que nenhuma mãe da realeza jamais fez: desafiar a monarquia em nome da maternidade. Após anos de silêncio, de lealdade, de desempenhar o papel de dever, Catherine chegou ao seu limite. Sua voz não é mais suave. É um rugido, e a monarquia agora enfrenta uma escolha: continuar com seu plano ou perdê-la para sempre. O vídeo vazado foi o ponto de virada, mas a decisão de Catherine vinha se construindo há meses, camada por camada, de forma dolorosa. O que antes eram sussurros a portas fechadas agora foi formalizado por escrito. Fontes próximas ao Palácio de Kensington confirmam que Catherine redigiu uma carta oficial endereçada diretamente ao Conselho Privado, solicitando intervenção imediata no que ela chama de violação irrevogável da autoridade materna. Não se trata apenas de um protesto, é uma declaração. E em suas linhas reside a ameaça mais dramática já emitida por um membro sênior da família real na história moderna. A carta é clara. A menos que Louis seja removido de todos os planos de sucessão em andamento, Catherine se afastará permanentemente de suas funções reais e levará seus 3 filhos consigo, sem aparições, sem cerimônias, sem títulos. Um rompimento total e completo com a estrutura real. A monarquia, escreve ela, não pode reivindicar o futuro de seus filhos enquanto ignora a humanidade deles. Isso não é blefe. Seu círculo íntimo, há muito tempo silencioso em público, agora a apoia firmemente. Fontes próximas descreveram a atmosfera na residência particular de Catarina como sombria, mas resoluta. Uma fonte próxima a ela desde seus primeiros dias no palácio chamou isso de seu momento Diana, não em espetáculo, mas em coragem. Catherine não está entrando no caos. Ela está trazendo os holofotes de volta para a instituição e desafiando-a a se confrontar.
O que é ainda mais impressionante é a resposta. O apoio público a ela cresceu exponencialmente. Petições online, artigos de opinião e vigílias espontâneas começaram por todo o Reino Unido, com milhares de pessoas demonstrando apoio à princesa de Gales. As pessoas não estão mais assistindo a um drama da realeza. Elas estão testemunhando uma mãe lutando contra um sistema com tudo o que lhe resta. Dentro do palácio, a reação é de caos. Charles, já sob imensa pressão, estaria em estado de choque, não apenas pela ameaça de Catarina, mas pelo que isso significa para a imagem da monarquia. Por décadas a coroa se apoiou no silêncio, na resistência e na demonstração de força. Mas o ultimato de Catarina expõe sua verdade mais vulnerável. Mesmo dentro de muros dourados, o amor e a lealdade têm limites. E assim, no meio da noite, uma reunião secreta acontece. William chega a Clarence House sem avisar, com o rosto indecifrável. Charles o recebe sozinho, sem assessores, sem conselheiros. O que é dito entre pai e filho permanece a portas fechadas, mas aqueles mais próximos da situação acreditam que esta pode ser a conversa mais importante do reinado de Charles. Não sobre política, mas sobre legado, amor e o preço crescente da tradição. Mas mesmo enquanto o palácio oscila à beira da reforma, uma voz retorna ao centro. A do jovem príncipe Louis, que segura em suas pequenas mãos o futuro de uma família e de um reino. Com a poeira baixando e o mundo observando, uma pergunta permanece. O que será do príncipe Louis? Seu futuro não pertence mais apenas a ele. É o campo de batalha de uma monarquia em crise. E o que acontecer a seguir poderá mudar tudo. Em uma decisão que surpreendeu até mesmo os mais próximos do palácio, nenhuma decisão final foi tomada em relação ao lugar de Louis na linha de sucessão. Oficialmente, tudo permanece inalterado, mas nos bastidores, os bastidores estão em movimento. Charles, outrora inabalável em seu compromisso com a preservação da tradição, teria concordado em suspender todas as discussões sobre o planejamento da sucessão envolvendo Louis. Não se trata de uma resolução, mas sim de um recuo, um adiamento estratégico para evitar maiores rupturas. William e Catherine, emocionalmente exaustos e politicamente fragilizados, retiraram-se discretamente para Sandringham. O que está sendo chamado de redefinição familiar é mais do que uma pausa dos holofotes. É um momento de reflexão. Longe de conselheiros, câmeras e controvérsias, eles estariam reavaliando não apenas o futuro de Louis, mas o futuro de todos os seus filhos dentro da estrutura da família real. Pela primeira vez, parece que até eles estão questionando se o dever e a família podem coexistir em um palácio construído sobre a ostentação. Enquanto isso, a própria instituição está sendo forçada a confrontar uma verdade há muito evitada. O sistema não é apenas ultrapassado, é insustentável. Há relatos de discussões internas em andamento sobre a redefinição dos papéis que os filhos da realeza devem ou não desempenhar. Alguns membros da corte, tradicionalmente inflexíveis, começaram a sugerir reformas, protocolos modernos, proteções à saúde mental e talvez até mesmo limites de idade formais para o início das funções públicas. Não é consenso, mas é uma rachadura no concreto. E fora dos portões do palácio, o público se recusa a se calar. Os apelos por transparência, reforma e prestação de contas continuam a aumentar. As pesquisas de opinião mostram um aumento no apoio às ações de Catarina, com a maioria acreditando que os filhos da coroa merecem ter o direito de escolha antes de assumirem um papel. O povo já não se contenta em assistir, quer mudança. Mas, em meio a tudo isso, Louis permanece intocado pelo caos que, sem saber, desencadeou. Retornou aos seus desenhos, castelos, florestas e campos. Desta vez, com pessoas, risos, cores e portas abertas. Talvez um reflexo da infância que Catarina ainda luta para proteger. Por ora, a guerra deu uma pausa. Os pronunciamentos cessaram. O palácio silenciou. Mas não em paz, apenas em espera. Porque mesmo em momentos como este, a monarquia não esquece. Reorganiza-se, recalcula, recupera-se. Porque nesta monarquia o silêncio nunca é o fim, é apenas a calmaria antes da próxima tempestade. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos na próxima.